Se você pretende saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro e na estrada de Santos, você vai me conhecer. Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim, e que na minha idade só a velocidade anda junto a mim. Só ando sozinho e no meu caminho o tempo é cada vez menor. Preciso de ajuda, por favor me acuda, pois eu vivo muito só. Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo, eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar. Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu tento esquecer um amor que eu tive e vi pelo espelho na distância se perder. Mas se o amor que eu perdi eu novamente encontrar, as curvas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar.
danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, só danço samba. Vai, 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 vai. Só danço samba, só danço samba. Vai. This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still that note. Now this new one is the consequence of the one that we've been through, as I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing or nearly nothing. I have used up all the scale, I know it at the end I come to nothing or nearly nothing. But I come back to my first note, as I must come back to you. I will pour into that one note all the love I feel for you. Anyone could want the whole show. Re mi fa sol la si do. He will find himself with no show. Better play the note you know.
One day one woman asked him, what do you to survive? He said, oh my dear, listen here. And this is what he cried. On my feet I wear 2 shoes for dancing, dancing to be free. On my feet they're paying tribute to the Bobby Marley legacy. On my knees they got some cuts and bruises from a skating all my days. Cause when I'm skating with my friends, my troubles drift away. I say my legs, they're wearing baggy pants. I like to move around cause getting down and jumping out, these are some good things that I found. It's got a slinky bolt with a clip that's quick to open. Because the loving is the sweetest thing, and up from my waist it happens. And my stomach's got some tasty food that's making me feel good. Cause sharing some meals is something I wish the world could do. When my chest it wears a singlet, while my chest it beating proud. While my chest suggests I am a man that no institutions can knock down. And around my neck is superstition hanging from a chain. Because I got my gods, but in the end, I make my own way. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bongo. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo bongo. Hit me when I come. Nobody likes to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king without a crown, hanging loose in the big town. But I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bongo. King of the bongo, king of the bongo bongo. Hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo bongo. Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say that it's no place for little monkey in this town. Nobody likes to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo, king of the bongo bongo. hear me when I come, baby. King of the bongo, king of the bongo bongo. Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up, then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Nah, I'll be lounging on the couch, just chilling in my Snuggie. Click to MTV so they can teach me how to Dougie. Cause in my castle, I'm the freaking man. Oh, yes, I said it. I said it. I said it cause I can. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. Nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo, nothing at all. Woo-hoo, woo-hoo. Tomorrow I'll wake up, do some P90X, meet a
a really nice girl, have some really nice sex, and she's gonna scream out, "This is great." Oh my god, this is great. Yeah, I might. Já voltamos. Teremos agora a aula magna: desafios enfrentados pelo Reino Unido durante o surto de Covid-19 e a importância da sociedade civil na saúde, Case NHS e King's Fund. E para proferi-la, convido o Sr. Richard Murray, CEO do The King's Fund, e para debater com ele, logo após a sua apresentação, o Sr. Richard House, jornalista britânico, colunista internacional voluntário do Lado a Lado e membro do Conselho Curador do Global Forum. Bem-vindos, a palavra é sua, Sr. Murray. Bem-vindo a todos os ouvintes no Brasil e ao redor do mundo. Meu nome é Richard House e estou muito feliz de participar de mais uma atividade do Instituto Lado a Lado, além da coluna Saúde pelo Mundo, que eu escrevo mensalmente como colaborador desse website do Instituto. É uma honra de ser o host aqui na Inglaterra de um convidado britânico muito especial que vai apresentar o case da saúde pública no Reino Unido, o sistema NHS. Como vocês sabem, o NHS serviu em parte como o modelo do sistema SUS brasileiro. Vocês vão receber uma aula magna de Richard Murray, CEO do The King's Fund. Desde 1897, esta organização trabalha para melhorar a saúde do Reino Unido. Trabalha de forma independente e apartidária, com políticas de saúde, oferecendo sua visão estratégica, seus conselhos e suas críticas. Sem dúvida, é a organização mais prestigiosa operando nessa área. Richard é um economista e lidera o King's Fund desde 2019, depois de ter sido diretor de políticas da organização durante 5 anos. Ele tem um currículo formidável. Trabalhou como analista principal para a NHS England e ocupou várias posições de destaque no Ministério de Saúde britânica, além de trabalhar na consultora McKinsey. Enfim, ele é o dono de uma visão ampla sobre o que mais nos interessa, o setor de saúde e como está enfrentando a pandemia. Now, we'll switch to English because it's your turn, Richard. Vamos para o inglês agora, porque agora é sua vez, Richard. Seja bem-vindo e, em nome do Instituto Lado a Lado, muito obrigado por concordar em passar os seus insights para nós. Vai ser ótimo ter perguntas e respostas quando você terminar a sua apresentação. Então, vamos dar as boas-vindas ao Richard Murray, do King's Fund. Muito obrigado, Richard. O que eu ia falar hoje são 3 coisas. Eu ia falar um pouquinho sobre o King's Fund, o que nós fazemos, como nós fazemos. Depois eu ia passar para falar algumas palavras sobre o Serviço Nacional de Saúde no Reino Unido, principalmente na Inglaterra. Na verdade, existe uma separação entre os países diferentes do Reino Unido. Depois eu ia falar sobre a resposta ao Covid-19, a forma com a qual o Reino Unido manejou o Covid e como que o King's Fund também participou. E é claro que ainda está fazendo coisas. Bom, falando sobre o King's Fund em si, nós somos a tataravó dos think tanks, desse trabalho independente na área de saúde no Reino Unido. É 1897 que nós começamos. Nós éramos antes o fundo do Prince Wales, mas o Prince Wales, o príncipe do país de Gales, se tornou um rei e por isso que nós nos tornamos o fundo do rei, The King's Fund. Então, basicamente, nós trabalhávamos em hospitais. Quando o Serviço Nacional foi aberto, não precisava mais esse financiamento nos hospitais. Então, nós mudamos o nosso foco ao longo do tempo e em relação a várias iterações. Onde é que nós estamos agora? Todo o nosso trabalho agora está sob a área de que o melhor cuidado está disponível para todos. Todos significa as pessoas da Inglaterra e não todos no mundo. E nós fazemos isso através de várias formas principais. Nós tentamos influenciar a forma com a qual funciona
o sistema de saúde. Nós também geramos pesquisas, ideias, nós compartilhamos as evidências, somos conhecidos também para dar um desafio independente do sistema, e nós desafiamos o sistema de saúde e em controvérsia ao governo e outros atores no sistema. Nós juntamos pessoas para eles poderem discutir ideias, nós tentamos colocar uma área segura para eles fazerem isso como equipe, ou de repente um grupo de indivíduos que se junta. E é bem diferente a outras entidades. Nós trabalhamos na área de saúde mesmo. Nós tentamos desenvolver pessoas, ajudamos a desenvolver líderes, muitas vezes estamos resolvendo problemas e ali nos locais, não apenas em nossos escritórios em Londres. É claro que não estou no meu escritório, estamos todos trabalhando de casa, mas e também ajudamos as pessoas a entender quais são as grandes questões para elas poderem engajar nessas conversas. E isso é muito útil para as pessoas que trabalham na área de saúde, porque o sistema às vezes parece tão complicado que eles não sabem exatamente o que está acontecendo. O nosso trabalho tem uma estratégia. Nós colocamos uma durante 4 anos, no ano passado, e tentamos trabalhar com alguns temas limitados ao mesmo tempo, porque achamos que isso é uma ótima forma de melhorar a influência, em vez de simplesmente tentar fazer tudo em relação a essa agenda enorme que existe. E nós fazemos bastante sobre marketing de disseminação. É meio incomum, talvez, esse think tank, talvez por ser uma instituição acadêmica, nós temos uma mídia social, nós aparecemos na mídia, eu apareço na mídia também, na BBC, no rádio, em jornais. Na verdade, eu estou aqui em vez de ser entrevistado pelo Financial Times nesse momento. Eles queriam falar comigo hoje à tarde sobre gastos na área de saúde e fazemos bastante para que essas mensagens sejam acessíveis. E isso inclui também a pesquisa de mercado, e com todas as nossas partes interessadas, nós tentamos ajudar e somos acessíveis também. E nós pagamos por tudo isso. Bom, o fundo, né, essa fundação ainda está aí, esse King's Fund, e isso paga metade do nosso trabalho. Nós temos uma renda através de outras fontes. Grande parte é na área de saúde ou de pesquisa, desenvolvimento de líderes e a NHS. Nós temos também propriedade, que nós geramos renda a partir disso. Se vocês vierem para Londres, se vocês quiserem casar, nós temos um negócio de eventos também. Isso não tem nada a ver com saúde, mas se vocês quiserem é só me avisar. E a questão principal em termos de toda a renda que recebemos é que nós sempre retemos a nossa independência e também controle editorial completo do nosso trabalho, a nossa mensagem. E isso não é compartilhável, não é transferível, nós sempre mantemos isso e sempre temos certeza que todas as fontes estão sendo controladas. Nós não somos dependentes em nenhuma dessas fontes. Sempre podemos deixar qualquer contrato ou qualquer coisa. Não podemos sair do fundo em si. É só isso que não podemos sair. Então, é um pouquinho sobre o King's Fund. É claro que temos uma relação próxima ao Sistema Nacional de Saúde, o NHS, e alguma coisa sobre o NHS, especialmente no contexto internacional, o que ele faz, como ele faz. O NHS é antigo, então, na verdade, o ministro das Finanças, ele era conservador e falou assim que NHS é o mais próximo que os ingleses têm à religião. Nós não somos muito religiosos aqui no Reino Unido, mas eu acho que o mais próximo a isso seria o NHS. E isso produz muitos estudos nacionais. Nós temos o fundo do Commonwealth, que faz comparações de muitos sistemas de saúde principais. E é muito interessante toda vez que eles olham para o Reino Unido. O que realmente se destaca é que mesmo que os britânicos eles possam criticar o NHS, porque eles acham que é subfinanciado, eles não veem isso como uma coisa que deve ser reformada. De repente, eles gostariam que o governo fosse mais generoso, mas eles não gostam de alterações e eles apreciam bastante o sistema e os fundamentos por trás. Outras coisas para falar sobre isso, e isso em relação aos Estados Unidos, os padrões dos Estados Unidos e da Europa ocidental, é bastante barato, nós temos poucos recursos em termos de enfermeiros, médicos, leitos, não é um sistema caro, mas ele é muito bom para nós, porque nós não cobramos muito.
geralmente é gratuito no ponto de uso. A fraqueza do NHS é em relação aos resultados. Será que os resultados de saúde do Reino Unido, será que eles podem ser comparados com os de outros países? E em muitos casos, na verdade, não. Nós somos bons em relação à expectativa de vida de homens, não estamos ali em cima, estamos ali no meio, mas em relação à expectativa de vida de mulheres, nós estamos em baixa em relação aos indicadores-chave. Então, as pessoas geralmente gostam, mas será que estão sendo traídos ali por um sistema que não dá uma longa vida com saúde? Precisamos nos lembrar que em relação à saúde pública, ele é um pouco mais fraco e sempre foi. O Reino Unido tem um histórico muito longo de tabagismo e também não é muito bom em termos de obesidade, dieta, atividade física. O serviço de saúde vai tratar as pessoas quando elas ficam doentes, com as condições que são resultados desses fatores, mas não seria a solução primária. Faz bastante em relação ao tabagismo, mas é mais difícil fazer isso em relação à dieta e obesidade e à atividade física se você for o sistema de saúde. E eu acho que é aí que está o centro das dificuldades do Reino Unido. Isso não é uma coisa universal, nós somos bons em saúde mental e taxas de suicídio, e tivemos alguns sucessos na saúde pública também, estamos agora até melhor em acabar com o tabagismo, e tivemos ali uma regulação muito pesada, os impostos, e tivemos grandes sucessos também com HIV/AIDS, que realmente foi comentado pela Organização Mundial da Saúde como sendo um grande sucesso. Algumas coisas do porquê que o NHS funciona. Nós temos os hospitais públicos, qualquer coisa que tenha uma sala de emergência, isso tudo vai estar no setor público. Nós temos alguns hospitais privados, tem bastante, mas eles são muito pequenos em geral, não são grandes provedores, e eles basicamente fazem trabalho rotineiro, coisas de baixa complexidade, não fazem nada que seja uma emergência ou que tenha urgência. Então eles estão ao lado do NHS, não são uma substituição para ele. Muitas pessoas esquecem que a prática geral no Reino Unido não faz parte da NHS, eles são provedores privados, é claro que eles trabalham muito próximo do NHS em termos de estrutura, e aí até parece que eles fazem parte do mesmo setor público. O financiamento no Reino Unido é a partir de impostos, e nós somos um ponto fora da curva, nós temos poucos níveis ou baixos níveis de gastos públicos e não muita cobrança é feita. Existe um pouquinho de seguro de saúde, que é 11% da população que tem, isso já não vem mudando há 25 anos, e é mais o NHS, não é uma substituição. Você tem o seu seguro mais o NHS, você não pode realmente ter todas as suas condições tratadas nada como emergência, e também condições pré-existentes, esses seguros também não cobrem. Quais são os nossos pontos fortes? Eu acho que nós somos bons pagadores. Se vocês olharem para o que nós fazemos na indústria farmacêutica, as negociações, isso tem sido o nosso grande ponto forte. Nós podemos andar rapidamente. Se você tem um sistema único, fica mais fácil, e isso tem funcionado bem para nós. Vou falar um pouquinho mais sobre o Covid. E é verdade que o pessoal sente uma grande fidelidade ao NHS, e isso os leva a fornecer trabalho a mais, um esforço a mais, além dos seus contratos. E como nós não cobramos as pessoas, nós temos uma baixa administração, é uma surpresa para os ingleses. Não temos nenhum sistema você não está coletando dívidas, você não está cobrando as pessoas, não é uma pergunta que é feita, né? Eles não querem ver o seu cartão de crédito quando você entra no hospital, eles não querem achar uma forma de te cobrar. E, na verdade, tem bastante dinheiro nesse lado administrativo. Eu acho que um dos pontos fortes no Reino Unido seria a prática geral, né, os cuidados primários, e no Reino Unido praticamente todo mundo está registrado com um médico, e
Você tem alguns serviços onde você pode acessar o hospital e às vezes você não pode entrar no hospital sem passar pelo seu médico primeiro. Isso para condições comuns, diabetes, hipertensão, muitas vezes saúde mental. Isso se torna um sistema bastante poderoso. As pessoas acham que é fácil conhecer o seu médico e as intervenções não precisam ser complicadas. Você só precisa ter certeza que muitas pessoas tenham acesso a esse médico e a continuidade que esse médico pode dar. Isso é bastante apreciado. Nós aumentamos a variação de profissões que está na área primária, tem enfermagem, nós temos vários enfermeiros, a minha prática aqui tem mais ou menos 10 enfermeiras técnicas e elas tiram bastante trabalho dos médicos, temos fisioterapia, temos também farmacêuticos e todos esses na área primária de saúde. E existe uma falta de médicos, de pessoal em geral, e uma das principais fraquezas que nós temos seria o governo que paga para hora extra, eles pagam pelo treinamento de todo o pessoal, e a tendência, na verdade, ou é estimar em excesso os ganhos do pessoal, ou eles fazem essas suposições muito otimistas que os pacientes podem ser mantidos ali fora do hospital. E a gente acaba sem pessoal, e é exatamente onde nós estamos nesse momento. E, felizmente para nós, ou felizmente para outros países, nós somos bons para importar as coisas. Então, muitas das pessoas trabalhando na área de saúde vêm de outros países. E só para dizer também, mais 2 pontos. Os ingleses se preocupam com integração. Será que os médicos trabalham bem com os hospitais? Como os hospitais trabalham com a saúde mental? Será que isso nos dá um acesso perfeito aos serviços que muitos pacientes precisam e querem, particularmente quando ficam mais idosos e você tem outras condições? É uma relação ali com o sistema de saúde e não as consultas individuais apenas. E nós estamos bem de acordo com o estudo, em comparação com outros países, nós temos médicos e todos os provedores de serviço, mas ainda tem muito mais trabalho a ser feito, especialmente com essa população que está envelhecendo. E tem uma separação também do cuidado social que continuou a ser um problema. Então, o suporte das pessoas, para as pessoas viverem suas vidas, que não são médicos nem enfermeiros, talvez ajudando, né, pessoas que ajudam ali para lavar as mãos, para se vestir, e também essa questão de residência para idosos, isso é uma fraqueza nesse país. E uma coisa que nos deixa como uma exceção é sempre tem a suspeita de que os hospitais agudos são primeiros na fila. E isso ainda é verdadeiro agora, se alguém perguntasse para os médicos. Conforme a Covid chegou, o financiamento maior do governo chegou e eles tentaram baixar os custos na área de saúde e eles descobriram que o nível do NHS acabou fazendo isso muito grande. Então, os conservadores tiveram grandes promessas falando sobre achar mais pessoas e mais recursos. Isso começou a acontecer e depois chegou a Covid. Então, como que esse sistema respondeu ao Covid? Eu diria que o Reino Unido, até onde podemos dizer, ainda estamos no meio disso, nós olhamos muito tarde para baixo. As pessoas estavam observando o que estava acontecendo na Itália, na Espanha e depois na França, e nós pensamos que estávamos algumas semanas atrás deles, então tínhamos mais tempo. Tinha um nível muito pequeno de testes no surto do Covid, então significa que não dava para saber. Mas a doença já estava aqui, já estava se espalhando pelo país, especialmente entre as pessoas mais jovens e as pessoas de meia idade, pessoas que estavam voltando de suas férias na Itália e na Espanha, muitos deles esquiadores. E quando nós percebemos isso e entramos em lockdown, a doença já tinha se espalhado muito pelo país todo. E isso depois ligado diretamente à utilização dos serviços de saúde e para essa alta taxa de mortalidade. E
Teve muitas notícias ruins sobre testes, como nós não podíamos aumentar esses números de testes, não tínhamos essa indústria de diagnóstico que a Alemanha tinha, e teve muita ansiedade com relação à acessibilidade de PPE, que seria o equipamento de proteção pessoal. E, assim como muitos outros países, nós não conseguimos ter sucesso com o cuidado em casa. O Reino Unido, a Espanha, todos eles caíram na mesma armadilha. O Reino Unido não tem desculpa, porque nós vimos isso acontecer. Nós vimos isso acontecer em outros países antes de chegar aqui. O público aceitou bem, aderiu bem ao distanciamento social e eles até estão fazendo isso ainda. A principal mensagem que as pessoas recebiam, e é o tipo de coisa que aparecia nas notícias, nos billboards: fique em casa, salve vidas, proteja o NHS. E eu falei antes sobre essa atitude britânica em relação ao NHS, e dá para ver isso no slogan. A terceira parte do slogan é: proteja o NHS, não deixe que ele se torne muito sobrecarregado. E as pessoas entenderam isso. Como é que foi a resposta do NHS? Nós temos o serviço de saúde, os hospitais. Nesse país, nós nunca tivemos falta de capacidade, não temos muito, mesmo que eu falei que não temos muitos médicos, enfermeiros e leitos, mas as pessoas foram para os hospitais e para a UTI, receberam ali a ventilação. Isso é porque o sistema trabalhou como então os hospitais começaram a fazer troca de pessoas, troca de equipamento de proteção, e nós temos os hospitais pequenos que eu mencionei, nós temos ali cuidados não de Covid, foram feitos lá. E isso realmente passou esse custo e toda essa capacidade para o NHS para ajudar nesses cuidados que não eram de Covid. Teve uma troca para as consultas digitais, especialmente para tentar manter o acesso à saúde. Então, isso até que foi bom, apesar da mortalidade ser alta. Eu acho que o NHS, eles fizeram o teste, eles trataram as pessoas, trabalharam em conjunto e continuou a funcionar. O problema surgiu, que nós podemos ver agora, é que as pessoas ouviram a mensagem de ficar longe do NHS muito bem. Então, muitas pessoas com outras condições pré-existentes, doença cardiovascular, AVC, uma das coisas mais chocantes nessa fase do Covid, foi ouvir as pessoas ali sobre AVC, falando assim que estavam sem ninguém, onde está todo mundo? E, infelizmente, eles estavam em casa tendo AVCs e não estavam ligando para os serviços de emergência para virem buscar. E eles acham que estavam fazendo uma coisa boa, achando que eles estavam fazendo que o pessoal estava pedindo, e alguns estavam com medo também de pegar Covid, por isso que não iam aos hospitais. Então, conforme nós entramos ali nessa próxima onda, infelizmente estamos no meio, estamos no começo ali da segunda onda, e voltou assim como aconteceu em vários países, não é só na Europa, também no Oriente Médio e nos Estados Unidos também os números estão subindo. Tem duas coisas que estamos tentando aprender da primeira onda. Uma delas é tentar manter os outros serviços abertos o máximo possível. Vai chegar um momento quando os pacientes de Covid vão ser muito maiores do que as pessoas que vão entrar para cirurgias rotineiras e outras coisas, mas torne isso o último momento possível para tentar manter todos os outros serviços funcionando, especialmente para alguns como câncer. Você nunca pode fechar, precisam continuar. Nós tentamos fazer isso na primeira rodada, os serviços oncológicos continuaram, mas os pacientes não vinham, eles não iam lá para as consultas. E isso se tornou um grande gargalo em relação ao diagnóstico. Então, tente manter todos os outros serviços abertos. E teve muito trabalho também feito em controle de higiene nos hospitais, e alguns trabalhavam com os pacientes de Covid, outros não, e eles estavam tentando mudar esse risco, ou diminuir esse risco de infecção cruzada. Agora estamos aqui ao norte da Inglaterra, onde o Covid está pior, os hospitais estão passando ali os pacientes, eles estão cruzando ali aqueles profissionais para ter gente nos hospitais. Existem os hospitais chamados Nightingales, depois da Florence Nightingale. Então, são grandes áreas
grandes centros onde as pessoas recebiam ventilação e, na verdade, esses lugares nunca foram utilizados. Os hospitais existentes já estavam gerenciando bem, mas eles utilizaram isso para as pessoas com Covid que tinham as doenças bastante complexas. Então, a falha de vários órgãos e eles realmente a gente mantinha nos grandes hospitais e eles tiravam os outros pacientes ali nesses locais, pareciam hangares. E esses lugares estão sendo utilizados como política de seguro. Então, nessa segunda onda de Covid, o que o King's Fund fez? Na verdade, nós ficamos de fora dessa controvérsia de testes e de equipamento de proteção. Por quê? Porque não sabemos nada sobre essa cadeia de equipamento de proteção e de testes. E nós só comentamos quando achamos que temos algo construtivo a dizer. Ou se o entrevistador diz o que você faria, não é só falar assim, sei lá. Não é? Então, não ajudou chegar na mídia e falar assim, não seria legal se tivesse mais testes? Bom, é claro que seria bom se tivesse mais. Nós precisamos falar um pouco mais do que isso. Em vez disso, nós engajamos em coisas onde nós achamos que poderíamos ajudar. Tem muita coisa no site, é chamado Leading Through COVID. São pessoas muito estressadas e ocupadas e é um pouquinho de suporte, né? Como ficar bem, como dar apoio à sua equipe e dicas como trabalhar digitalmente, 3 minutos ou 4 minutos, alguma coisa dos líderes do mundo, não apenas da Inglaterra, para ajudar as pessoas a passar por isso. Passamos ali a análise para o serviço de saúde, e você aprende de desastres, como fazer trabalho remoto. E na mídia, nós entramos novamente na mídia, porque nós sabemos sobre o cuidado em casa e esse tipo de serviço. Nós voltamos, mas só para terminar, nós achamos que todo esse trabalho na mídia, uma das coisas que ajuda seria tentar levar isso de maneira mais construtiva, essa abordagem mais construtiva. E sempre dizer quando as pessoas fazem a coisa boa e os riscos em relação ao think tank. E isso é 90% bom e 10% ruim. E geralmente as pessoas só falam sobre esses 10% ruim, né? Essas críticas. E isso não ajuda. Algumas coisas que o governo fez, nós dávamos crédito onde ele era necessário e tentamos dar suporte. Depois focando em algumas coisas que poderiam ter ido melhor, especialmente nesse trabalho com os cuidados em casa. E esses abrigos para pessoas, e todos estamos tentando trabalhar de casa. Essa aqui é a minha casa, mas, Richard, eu espero que isso tenha ajudado essa fala sobre o King's Fund e o Covid-19. Com certeza, Richard. Muito obrigado por esse tour do horizonte ali do NHS, do Reino Unido e a realidade em que nós estamos vivendo. Ela é bem diferente da realidade do Brasil. Mas vamos tentar fazer algumas comparações entre os dois, se possível. Eu sei que o Brasil não é a sua área, mas eu acho que você é um mestre de alguns pontos genéricos e de grande sapiência e acúmulo de dados. Isso vai ser muito útil para os nossos ouvintes, para aqueles que estão participando desse evento no Brasil e no mundo todo. Em primeiro lugar, quando você começou, vamos começar com aquela visão maior da coisa antes de falar especificamente sobre Covid. Se você pegar a maior perspectiva da saúde pública, inclusive além do Covid, será que você pode fazer uma observação geral sobre onde nós estamos hoje? Não apenas no Reino Unido, é claro que você vai utilizar o Reino Unido, mas nós temos ali, gastamos esse dinheiro, temos esse conhecimento, mas não estamos de acordo com as aspirações da sociedade. Como você disse, no Reino Unido, os homens parecem que estão melhores do que as mulheres. Em muitas partes do mundo existe aquele sentimento que todo mundo quer mais. Primeiro você você substitui um quadril, depois do outro lado, depois é cirurgia de catarata, depois você quer alguma coisa de audição, sempre tem alguma coisa. Agora, o que está nos segurando? O que parece que está nos segurando essa capacidade da indústria de assistência médica que está de acordo com as aspirações das pessoas para uma boa qualidade de vida? Eu acho que tem duas coisas. E é claro que o principal ali dessa demanda que está aumentando é por causa do envelhecimento da população e o crescimento dessas condições de longo prazo. Uma doença não comunicável que realmente gera dificuldades que nós enfrentamos, mas tem algumas coisas aí sobre a dificuldade das
profissões médicas em atender isso. Nós estamos bem lidando com bactérias, nós ficamos bons em lidar com aquelas coisas que matavam a doença infecciosa. E qual que seria a poção mágica que pode ajudar a superar algumas dessas doenças não comunicáveis? Existem intervenções farmacêuticas, quando as pessoas têm pressão alta, por exemplo, ou colesterol alto, mas na verdade você já está na prevenção secundária e não na primária. Eu acho que tem algumas coisas que apontam para como isso pode ser feito. Em primeiro lugar, não deixe para os médicos apenas. Se você for para o médico com uma doença, ele vai achar ou ela vai achar um tratamento para você. E vão realmente tentar. De repente vai cortar alguma coisa, dar algumas pílulas, e eles estão utilizando isso. O que nós vemos em alguns países, e estamos seguindo essa trajetória agora na Inglaterra, mas não estamos tão longe quanto outros lugares, não tente tratar questões sociais com uma solução médica. Então, muitas pessoas, por exemplo, que são usuários repetidos do serviço de assistência médica, eles são, na verdade, sozinhos. São solitários, moram sozinhos, ficaram isolados, e agora, especialmente com os idosos, esse isolamento social realmente está trazendo isso. Agora, você pode tentar reengajar as pessoas com a sociedade, com seus amigos, com outras pessoas. E uma parte da Inglaterra teve muito sucesso. Assessment. E nessa parte da avaliação, e nós fizemos essa pesquisa, assim, como que você gostaria de viver a sua vida em vez de o que tem de errado com você. Estamos desmedicalizando algo que é muito popular com os médicos. Às vezes eles sabem o que estão vendo ali, são dores e problemas físicos que são manifestações das pessoas, da infelicidade das pessoas e que elas não estão indo bem em suas vidas. E além disso, para o sistema de saúde, com certeza, para utilizar as ferramentas que estão em sua coleção, né? Por exemplo, hipertensão, diabetes, os tratamentos são bastante efetivos. Então, é só ter certeza que as pessoas estão recebendo esses tratamentos. E, além disso, eu acho que tem um papel para o serviço de saúde trabalhar com outras partes da sociedade. Especialmente nesse país, seria o governo. Se quer que a pessoa faça exercício, eles precisam de alguém para fazer com elas. Então, se os seus parques verdes e os seus locais são horrorosos, porque eles não são seguros também, então o serviço de saúde precisa realmente transformar esses lugares em algum lugar que as pessoas queiram ir. Existe aquela questão de educação, o papel da educação, o papel do governo na parte de impostos e de educação para ajudar a seguir nessa curva. Então, é difícil apontar países que tiveram sucesso em tudo. Tem muitas coisas que nós podemos até dobrar mais essa curva nesse aumento de demanda. Fantástico. Vamos focar agora um pouco mais no Brasil. E nós estamos num hemisfério diferente. Para nós dois, estamos ali com o inverno chegando, estamos no outono, por isso que estamos ali na nossa segunda onda. No Brasil é primavera, é verão, está quente, e o tempo é diferente por causa dessa diferença no hemisfério. Em março, no Reino Unido, estávamos mal, a vida no Brasil não estava ruim, eu estava lá e parecia um lugar seguro para se estar. Mas depois, com a reversão das coisas em julho, no Reino Unido nós melhoramos a vida em termos da pandemia de Covid, as coisas começaram a piorar no Brasil. E agora, em novembro, estamos vendo a Europa e o Reino Unido chegando na sua segunda onda. Então, nesse momento, quando as taxas de infecção começam a desacelerar no Brasil. Então, quando você pensa no Brasil, na segunda onda que vai chegar em algum momento, você tem alguma dica sobre como o país deve responder a essa próxima onda? Isso é uma doença nova e nós estamos aprendendo o tempo todo. Você tem uma experiência natural na sua frente, na Europa, nos Estados Unidos, em outros países, de como as pessoas estão tentando lidar com essa segunda onda. Então, observe e tenta ver qual que vai funcionar melhor. Então, você tem ali, por exemplo, o país de Gales, que faz parte do Reino Unido, temos a República Tcheca, que está voltando para o lockdown, e eles nunca fizeram lockdown, na verdade, né? Mas no começo, mas agora estão fazendo. E temos também a Inglaterra, a França,
a Espanha, Itália, eles estão tentando uma mistura ali de lockdowns locais com gravidade diferente, estão começando a gerar muita informação sobre onde está espalhando a doença. E nós temos as áreas de alto risco, centros de distribuição, qualquer coisa que tenha a ver com carne, parece que espalha a doença muito rapidamente, embalagem, né, de carnes, e você pode criar esse banco de evidência. Infelizmente, nós não temos nesse país, porque nós precisávamos nos preparar para a segunda onda. Mas vocês vão ter alguns meses agora, onde vocês vão ter essas grandes experiências naturais de como responder, o que você vai fazer. Será que é nacional? Será que é local? E se for local, qual o elemento que realmente funciona? Eu acho que o que vai chegar para muitos países é que muitas vezes as decisões melhores são feitas num nível mais local sobre como responder, mas isso precisa ser feito com o suporte do nível nacional. Então, as decisões nacionais, mas com suporte, as decisões regionais, locais, com suporte nacional. Então, assista ao que nós estamos fazendo agora e tente descobrir qual seria a melhor mistura ali, porque todos nós estamos tentando equilibrar o impacto do Covid, o impacto que o Covid tem em outras doenças, que está enchendo todos os hospitais, e o fato de que realmente acaba com a economia. Então, realmente é um balanço muito capcioso, mas tem um espaço ali de desenvolvimento. Nós podemos até pensar que o Reino Unido e o Brasil estão muito longe, têm experiências diferentes por causa dessa diferença do hemisfério. Mas existem grandes semelhanças, na verdade. No Brasil e no Reino Unido, os dois tiveram taxas de óbitos muito altas. O Brasil é o número 2 ou número 3, e o Reino Unido, na verdade, está em 8º lugar em termos de número de óbitos confirmados por milhão. Os dois países basicamente gastam a mesma quantidade de dinheiro, porcentagem do PIB, quase 9,5%. Agora, como que o Reino Unido não se deu melhor? Eu sei que a resposta é muito complexa, mas por que o Reino Unido não teve um resultado melhor? Eu acho que não é os gastos que vão te dar a resposta para essa pergunta. Nós precisamos voltar para o preparo que foi feito para qualquer pandemia possível. Na verdade, é muito estreito, é muito específico. Não é há muito tempo atrás, eu acho que foi a Organização Mundial de Saúde que falou que o Reino Unido estava mais preparado, mais bem preparado para uma pandemia de gripe. Na verdade, tivemos outra pandemia, né, de coronavírus, e não são iguais. Então, não funcionou. Então, tem alguma coisa aí em relação ao preparo para uma pandemia, alguma doença infecciosa repentina, e pensando um pouquinho mais sobre de onde vem, o que pode ser. E eu acho que essa falta de preparo no Reino Unido, na verdade, não fizemos muitos testes, então não vimos até onde que se espalhou pela comunidade, e isso realmente é o principal da nossa falha dentro do Reino Unido. E eu acho que também é a explicação de por que tantos países na Ásia foram melhores. Na Ásia Oriental, Coreia, Taiwan, Japão, porque eles passaram por SARS. Não é a primeira experiência deles com o coronavírus, eles já passaram por isso antes. E os sistemas deles foram muito mais rápidos, se adaptaram muito mais rapidamente ao coronavírus e não essa pandemia de gripe. Então, na Inglaterra tem a ver com escolas, porque para a gripe, as escolas espalham, as crianças espalham, ficam doentes, e coronavírus parece que não. Então, o preparo realmente foi no lugar errado. Então, eu não acho que seja um comentário grande sobre o sistema, de como o sistema de saúde ou no Reino Unido ou no Brasil funcionam. Na verdade, foi uma pergunta sobre vocês estão prontos para formas diferentes de pandemias atacar vocês, e para essa não estávamos preparados. As culturas asiáticas, como você descreveu, tradicionalmente, eles seguem melhor as regras e não se preocupam com o individualismo e a liberdade individual, diferente, né, de países anglo-saxãos, e os brasileiros também, né, têm essa cultura de ou faço do meu jeito ou não faço, né? Você acha que tem essa vulnerabilidade cultural? Eu acho que pode haver, sim.
Se você perguntar para minha mãe, por isso que os alemães estão indo bem, e ela acha que os alemães são bons para seguir ordens. Tem os britânicos, os espanhóis, italianos, os brasileiros, nós não gostamos de seguir regras. Nós somos cuidadosos em relação a isso, pelo menos no começo. O suporte para o lockdown foi muito grande em todos os países da Europa, muito alto. E realmente a adesão ao lockdown foi alta. Então a taxa de infecção com o lockdown abaixou muito no Reino Unido, assim como aconteceu em outros países. O problema parece ter sido entender o quão seguro seria remover essas restrições. E as pessoas realmente aderiram bem no começo às regras. É claro, os poucos grupos que não, nós sabemos disso, mas eu não acho que para essa doença teve muita confusão sobre a mensagem, exatamente o que você poderia fazer e o que não poderia, porque as mensagens mudavam, né, repetidamente. Se você fosse como eu e o seu trabalho é observar as afirmações do governo sobre saúde, eu poderia seguir, mas às vezes até eu tinha que pensar um pouco, não, peraí, o que eu preciso fazer? O que eu não posso fazer? E no meio do verão, teve subsídio a todos os restaurantes pelo governo, então eles estimulavam as pessoas a comer fora de casa para ajudar essa indústria de hospitalidade. E ficamos confusos quando, em parte do país, eles estão fechando de novo os restaurantes. Então, tem esse padrão também em relação à facilidade de ter uma mensagem muito alta e pública. E nós temos o Twitter, nós temos a mídia, e tem uma mensagem clara saindo do governo. E quando ela saía e chegava nas pessoas, era muito confuso. Eu acho que você deixou bastante claro que o Reino Unido não teve monopólio sobre a clareza e a uniformidade da mensagem, teve muito ruído separado de outras organizações, níveis diferentes de política. Eu penso assim, eu sei que você falou sobre uma segunda onda de aprendizado e consciência, aquela ideia de que existe, conforme o avanço da doença, as pessoas aprendem a lidar com ela, as organizações, quem faz as políticas aprende, mas os aprendizados, você falou que o Brasil precisa observar cuidadosamente para ver o que está acontecendo agora, o que está acontecendo agora na Europa, em outros países onde eles têm a segunda onda. O que você acha que deve ser aprendido, não apenas em termos clínicos, mas em termos de educação pública, clareza da mensagem, comportamentos de comunidade? Quais são os aprendizados nessas áreas sobre como as pessoas devem se comportar? Algo que seria muito útil para quem está fazendo as políticas no Brasil. Tem algumas coisas relacionadas ao ambiente clínico. Então, para a assistência médica e qualquer instituição de assistência médica, você tem várias pessoas vulneráveis. E como tentar separar COVID de não COVID. Fazer essas unidades separadas no sistema e, de repente, designar um local que não aceita pacientes de Covid. É claro que você precisa de testes para ter certeza que as pessoas não têm Covid. Tem questões também do lado médico. Quando a doença chegou no Reino Unido, nós utilizamos a ventilação mecânica e com muitos efeitos colaterais, e chegou ali a um suporte muito menos invasivo, por exemplo, a postura, né? Você colocar a pessoa de frente, não de costas, a posição prona da pessoa, e também falando sobre as drogas mais baratas e a capacidade de dar o suporte para as pessoas com isso. Então, não era só pneumonia viral, não era só esse o problema das pessoas. Em termos de mensagens, eu acho que uma das coisas, particularmente no Reino Unido, em outros países também, nos Estados Unidos, na Alemanha, na verdade, em Singapura também, é que se você tem pessoas que têm renda muito baixa e você fala para eles ficarem em casa para não ganhar dinheiro, provavelmente eles vão ter que quebrar as regras. Então, no Reino Unido, nós vimos isso particularmente nesses asilos,
Eles não tinham contratos, então, se você não trabalha, você não ganha, e eles trabalharam em vários turnos. Então, vocês podem imaginar que era um acidente esperando acontecer. Mas falando para eles ficarem isolados em casa, ou ficarem isolados, as crianças isoladas por causa dos sintomas, mas se eu fizer isso, eu não posso pagar as contas. Então, tinha alguma coisa ali sobre tentar ter certeza que a mensagem, o suporte, era uma que as pessoas poderiam realmente seguir com sentido e particularmente em comunidades com vários elementos diversos. Precisamos pensar muito sobre como tornar essa mensagem competente. Será que está chegando às pessoas de comunidades diferentes para elas entenderem o risco que estão enfrentando? O que nós vemos no Reino Unido e estamos vendo de novo na Europa é que as residências que têm várias gerações são particularmente em risco, estão particularmente em risco. E se você não puder comunicar para eles o risco, combinando jovens e adultos com 20, 30 anos que estão trabalhando com os avós, aí novamente você vai ter problemas. Então você precisa achar alguma forma de comunicar para essas pessoas o risco que elas enfrentam. E nós não fizemos isso muito bem, estamos tentando fazer isso melhor agora e tendo ali uma agenda local para saber onde as pessoas estão, onde estão trabalhando e como ajudá-las. Estamos esperando a vacina, né? A cura milagrosa. Nós precisamos ali de uma vacina comportamental primeiro, né? E não só confiando na vacina. Nós precisamos antecipar uma vacina possível que é sobre comportamento. Sim, eu concordo. E eu acho que, só para dizer ali, por trás, que, no fundo, todas estão sendo testadas. Eu sei que estão sendo testadas no Brasil, também no Reino Unido. E no Reino Unido vamos começar a infectar as pessoas com Covid de propósito para ver se a vacina funciona. É um momento bastante tenso para a área médica, sim, muito tenso. São voluntários jovens, muito corajosos, que vão pegar Covid de propósito para acelerar o estudo clínico. Uma coisa para se pensar é que se a vacina vier, esperamos que sim, e esse consenso científico é que vai vir sim, as empresas que estão fazendo, já estão fabricando. As fábricas já estão acelerando e realmente estão querendo a licença. Então, de repente, vai chegar em doses maiores do que nós esperamos. Então, de repente, vamos ter mais. E eu posso ver um novo escândalo surgindo com imagens ali de grandes caixas de vacinas e as pessoas no hospital ainda tendo Covid, porque não achamos uma forma de injetar uma grande parte da população de maneira acelerada. Então, muito pensamento está chegando nisso. É só mudar a lei para permitir mais profissões clínicas, para poder vacinar as pessoas se for necessário. De repente, vamos precisar de um pouco de treinamento, mas nós temos ali uma grande expansão na lista de profissões que podem fazer isso. Mas a parte comportamental é verdadeira. E se nós pudermos entrar nisso, como eu disse antes, nós temos muitas condições de saúde que causam incapacidade e óbito. Isso não é comunicável e nós não tivemos sucesso em comunicar para as pessoas sobre essas alterações de comportamento que pode deixá-las bem por mais tempo. Se você puder fazer isso com Covid, de repente você pode fazer em outras áreas também. O resto do nosso tempo eu gostaria de falar sobre outras coisas e não Covid, porque é uma coisa difícil de se falar por muito tempo. Mas cuidados primários, eu sei que é uma das coisas que você acredita e os investimentos realmente valem a pena, em vez de usar o high-tech, que é mais sexy, aqueles investimentos ali na medicina molecular. Os cuidados primários é o que esses países precisam, esses de receita média. Então, o que pode ser feito no Brasil, por exemplo? Eu acho que essa fascinação com essa medicina muito técnica, eu acho que é um reflexo da sociedade. Se você for muito rico, você realmente não é tão difícil você ter acesso ao tratamento. E depois, quando você fica muito doente, você quer ali o melhor especialista, o melhor hospital. Não é a forma de melhorar a saúde de grande parte da população, porque toca poucas pessoas e os tratamentos, na verdade, são marginais em relação ao impacto que eles têm, especialmente os grandes tratamentos oncológicos que existem agora, porque são muito caros. Então, podemos pegar assim o básico, e isso chega a muito mais pessoas. Nós temos ali um papel incrível para pessoas como enfermeiros e
Nós temos ali um grau 2 não qualificado de enfermeiros, mas elas podem fazer muito trabalho, você pode ter programas de vacinação, e aí você realmente não vai enfrentar essas condições de doenças comunicáveis que nós deveríamos poder parar, e aquelas condições comuns que realmente matam tantas pessoas. A doença cardiovascular, acesso a tratamentos no tempo certo de infecções e o suporte às pessoas que têm incapacidades, a provisão de algum suporte de saúde mental. Os cuidados primários chegam a mais pessoas, muito mais pessoas, mais do que o setor hospitalar poderia fazer, jamais. Então, chega num alcance que outros sistemas não atingem. E também pode ser fonte para algumas informações do setor público. Precisa tomar cuidado, porque falando para os médicos e enfermeiros, falar para as pessoas perderem peso é meio caro, não é? Mas é até efetivo. Em relação ao tabagismo, é efetivo, mas algumas realmente mensagens de saúde pública. E o tratamento não é sexy, não é a questão das últimas pesquisas nas revistas científicas, mas para coisas assim, para diabetes, funciona. Então, realmente, eles realmente tentaram, e mesmo se você for empurrado para lidar com prevenção secundária, não é tão caro quanto, e você realmente vai conseguir muito mais pelo seu dinheiro do que investindo num hospital lindo, maravilhoso e brilhante. Eu queria terminar com algumas perguntas sobre o King's Fund e a influência que vocês têm, como você é um agente de mudança. Provavelmente você sabe que não existe instituição no Brasil que pode ser comparável ao King's Fund, mas deve ser dito que o Instituto Lado a Lado gostaria de entrar em parte desse papel. E parte dessa conferência, a conferência do ano passado, teve um grupo de trabalho trazendo um white paper que foi apresentado nessa conferência, e nessa conferência teremos um novo white paper, tudo para apresentar para o governo brasileiro, para tentar acelerar as coisas do jeito que vocês fazem no King's Fund. Eu acho que, qual é a dica que vocês poderiam dar para uma organização e para uma cultura que está tentando fazer o que vocês já têm feito há muito tempo? Eu acho que duas coisas. Uma é que se você quer financiamento do governo, você realmente precisa achar uma forma de manter a independência. Eu acho que o que nos deixa influentes com o governo, nos deixa influentes com a mídia e os sistemas de saúde, é que nós não temos ali, não somos comprados por ninguém. E eles confiam se nós falamos, e realmente nós queremos dizer isso, estamos tentando ser justos. Então, essa questão de independência, eu acho que é muito importante. Você não pode fazer, você pode fazer se você tem fundos públicos, mas aí você precisa ver exatamente quais os contratos que você está fechando para realmente poder, né, mostrar para as pessoas e mostrar que você está livre de qualquer tipo de corrente. E nós pegamos dinheiro do governo e realmente temos um retorno. Eu acho que, particularmente para uma organização que está tentando falar a verdade e ajudar outras partes do sistema, ter certeza de você ter uma boa base de evidência, conhecê-la bem. Nada irrita mais os nossos leitores, as pessoas que se engajam conosco, do que o fato de que talvez nós tenhamos errado. E não exagere. Eu tenho esse problema com as minhas coisas, porque eles querem entrar na mídia. Então, se você quiser entrar na mídia, você precisa falar assim, ele vai morrer, nossa, é a pior coisa que a gente já viu na nossa história. Não, não é. Isso é ruim, já foi melhor, e agora tem algumas formas de melhorar. Agora, a tentação de realmente sair um pouco ali desse espaço é muito grande. Então, garantia de qualidade, saber o que você está fazendo, por que você está falando isso, e manter a mensagem próxima à base de evidência. Você vai desistir de um pouquinho de influência, se você gritar muito, mas no longo prazo vai ser bom, porque as pessoas vão confiar em você e a mensagem. E focando nas pessoas com quem você trabalha, que você emprega, para entenderem isso e o suporte para poder fazer isso. É fantástico. E se você tem pessoas muito ricas para te dar muito dinheiro, isso ajuda bastante. Porque aí você não tem um rei, vocês não têm um rei, né? Então, peço desculpas por isso.
Fantastic advice. Bom, é um conselho muito bom e eu espero que o Instituto possa, de repente, criar uma relação mais próxima com o King's Fund, de repente chamar alguns colegas para mentoração. E eu não posso falar pelos organizadores, mas eles adorariam, no final de tudo isso, para você ir visitar o Brasil quando for seguro. I think Isso seria maravilhoso. I was just going to well, say that would be lovely. Eu só ia dizer assim que seria maravilhoso. Eu nunca fui para o Brasil antes, eu já fui para o Brasil antes, eu gostaria de ir de novo. E se vocês precisarem da nossa ajuda, nossa mentoração, nós queremos ajudar, sim. Bom, muito obrigada, Richard. Eu tenho certeza que se nós pudéssemos ouvi-los, o seu público virtual no Brasil, eles com certeza estariam aplaudindo muito pela sua tour de raison do sistema do Reino Unido e uma ótima descrição do NHS, do Covid e também da saúde pública no Reino Unido. Então, agora vamos dizer tchau de Londres. para o mundo brasileiro, volta para o plenário em São Paulo e daqui de Londres desejamos todos um ótimo dia do Global Forum Fronteiras de Saúde 2020. Muito obrigado. Muito bem, agradecemos ao Sr. Richard Murray e ao Sr. Richard House pelo debate que pudemos acompanhar. Nós vamos fazer agora uma pausa, dá tempo de tomar um cafezinho, uma água e eu espero vocês de volta às 14h20. Já já nos vemos.